Nossa, gente, eu tive um sonho tão maluco. Sonho que eu tive que eu que eu era o vice-presidente do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha me colocado como vice-presidente lá e tal, né? Cara, o sonho foi muito louco, foi muito louco, muito louco. E cara, e o sonho ele é até válido, ele é lógico, ele tem uma estrutura, cara, muito louca. Eu A primeira coisa que eu tinha feito como presidente, Bolsonaro tinha resolvido viajar, eu chamei todos os repórteres e vim dar um esclarecimento sobre o Jair Messias Bolsonaro. E chamei o Samuel Borelli e o Henri Bugalho e o Clayson, né? Mas como eu não tinha sonhado que tinha chamado o Felipe Neto, eu resolvi chamar todos os youtubers que estão atacando o Bolsonaro e todos os repórteres. E aí eu olhei para eles aqui sério, amigos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês são a favor ou são contra as armas? Aí todos eles responderam, nós somos contra as armas. Aí eu perguntei assim para eles, então, repórteres, por que vocês estão armados contra o Jair Messias Bolsonaro? Por que vocês não são pessoas que estão conversando com o Jair Messias Bolsonaro do que vocês estão atacando ele sistematicamente? Aí começou a vir uns ataques, eu comecei a falar, ou seja, vocês estão confirmando aquilo que eu penso. Vocês estão aqui porque vocês acreditam que o Bolsonaro é responsável de mudar o Brasil e a nação. Ele não é responsável de mudar o Brasil e a nação. Isso é mais uma ideia e mais uma ideologia fascista de vocês, colocando toda a culpa sobre um indivíduo da nação, né? Sobre como fala, que ele é o responsável de tudo. Mas o grande problema do Brasil, além da dívida interna que está fazendo a inflação, os impostos ficarem muito caros, porque o governo está pegando dinheiro emprestado dos bancos, né? O grande problema do nosso país aqui, além disso, é que a população não sabe que eles são responsáveis de manter esse país. Se todas as engrenagens, se todos os brasileiros não estão trabalhando de forma correta e honesta, o nosso Brasil vai cair. Porém, todo o problema do nosso Brasil aqui, né, se baseia em que todas essas engrenagens elas estão erradas porque o sistema cria uma ordem de trabalho de todos os brasileiros de forma errada. O nosso sistema aqui ele está para punir o povo brasileiro, e o povo brasileiro não sabe a ordem do que é o Brasil, e os responsáveis de orquestrar essa ordem estão totalmente equivocados, errados. Eles estão punindo o povo brasileiro sem sentido. Essas punições estão fazendo o povo sentir muita raiva, muita ira, etc, etc, etc. Então a culpa não está no Jair Bolsonaro, a culpa está em todos nós aqui. E vocês, repórteres, são responsáveis pelo maior problema. Vocês não estão aqui em razão do dever de vocês. Vocês nem sabem mais qual que é a razão de ser um repórter. Vocês estão aqui simplesmente por um único objetivo: culpar e punir o Bolsonaro, porque vocês acreditam que ele é o responsável de tudo. Mas como que uma pessoa pode ser responsável por toda uma nação? Né? Meu papel aqui é simplesmente regular o Estado a prestar serviços à população, e essa população que faz a nação ficar rica, né? Aí os repórteres ficaram todos loucos, todos nervosos, isso, aquilo, aí precisei sair para seguranças e tal. E eu, na conversa tinha matado a questão aqui, né? Aí depois, no segundo dia, eu chamei os repórteres novamente.
E aí eu perguntei assim, vocês continuam sendo desarmamentistas e tal, mas por que vocês continuam armados? Eu queria conversar francamente aqui com vocês sobre o Olavo de Carvalho. Então, eu não discordo do Olavo de Carvalho, não acho que o Olavo de Carvalho está errado. Porém, o Olavo de Carvalho não está tendo toda a visão do problema do nosso país, né? Porém, ele é a única pessoa que apontou o problema desse país. Ele elegeu o Bolsonaro, ele elegeu essa onda conservadora. O responsável de eleger o Bolsonaro e tal é o Nando Moura, né? Eu ia falar Fernando. O nome dele é Fernando, né? Nando Moura. Porém, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que o Olavo de Carvalho disse que todos vocês são comunistas e socialistas? Vocês são comunistas e socialistas? Vocês são da esquerda ou são esquerdistas? Foi o maior caos. Eu falei assim, então... Eu estou perguntando isso para vocês aqui por quê? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu me tornei parte do grupo do Olavo de Carvalho, eu tenho a mente lavada por causa do Olavo de Carvalho, etc. Eu vou dar a resposta bem simples aqui com vocês, exatamente com os princípios do cristianismo, os princípios bíblicos e tal. E é bem simples. Como é que vocês... A questão é, vocês não conseguem entender a sociedade, os mecanismos da sociedade, vocês têm medo das pessoas da sociedade, então vocês acabam tendo uma postura aonde que quer agradar todo mundo, e aí vocês criam um idealismo aonde que a única coisa que existe é a sociedade, a única coisa que existe são os indivíduos da sociedade. Cada indivíduo da sociedade tem uma história, tem uma memória, tem um comportamento. Eu sou isso, eu sou aquilo, tal. Mas isso é simplesmente o resultado da vida da pessoa e a pessoa não consegue nem entender qual é a história atrás desse resultado, né? Então vocês se julgam socialistas porque vocês não querem entender ou encarar os problemas da sociedade. Vocês não têm amor por ninguém, né? Mas a grande verdade é que a nossa sociedade ela não deveria punir as pessoas, deveria educar e deveria, como fala, ensinar o respeito mútuo e comum, mas só que vocês não querem isso, vocês só querem dinheiro, só querem poder, só querem fama, só querem ter o poder pelo poder. Acontece tudo isso e por essa razão vocês estão atacando o Olavo de Carvalho. Vocês não têm amor nenhum, vocês não sabem o que é o cristianismo. O cristianismo morreu desde que, infelizmente, a Igreja Católica começou a ser atacada e destruída, né? Porque a Igreja Católica ela pratica o amor, e o amor é o entendimento e a discussão das coisas, sem o ego, sem o orgulho, sem isso, sem aquilo, e tal. E esse sonho meu foi muito louco, e isso deixou os caras muito nervosos, cheios de ódio e etc. E a questão é bem simples. Os caras estão fazendo toda essa contenda por esse princípio, né? E tal. Esse daqui foi o segundo dia como sendo presidente, o Bolsonaro ele viajou, né? Eu conversei isso com os repórteres, eles ficaram loucos. Eu dei outras definições. Sim, eu resolvi depois, eu não sei se foi Twitter ou se foi... eu fiz um vídeo, acho que eu fiz um vídeo pro YouTube e tal, para as pessoas falando assim, olha, então, o Detran, o próprio Bolsonaro disse que o Detran é uma máquina de caça-níquel e que isso tem que ser resolvido. O problema não é punir as pessoas. Punição, multa, essas coisas, o valor das multas deveriam ser pequenos e reduzidos para manter a máquina. E aí existem os anarcocapitalistas que acreditam que tudo não deve estar na mão do Estado, tudo deve estar na mão do
público, porém eu discordo em parte onde que quem deveria estar no governo deveriam ser intelectuais que enxergam e veem a verdade, a realidade, os problemas da sociedade, e tentam solucionar esses problemas com lógica, né? Aí eu faria assim, em vez do o Detran punir, o Detran ele deveria pegar todos os indivíduos que estouraram a habilitação e não retirar a habilitação deles na primeira vez. Deveria falar assim, olha, vocês vão ter que fazer serviços comunitários relacionados às pessoas que sofreram acidente no trânsito, isso, aquilo, tal, para ver se vocês educam, fazer uma consulta. Eu não acredito nesses psicólogos de hoje, nem nos psiquiatras, porque o psiquiatra está tudo bem, ele muda o estado psicológico da pessoa, né? Mas alguma coisa está gerando aquela sensação química que a pessoa está sendo dominada pela sensação química, e infelizmente os seres humanos não são químicas, eles são estruturas lógicas, intelectuais, né? E aí como ele fica em relação ao problema e como ele está ao problema, a pessoa está muito fraca ao problema e ela vê o problema, ela vai sentir medo, ela vai se sentir insegura, né? Isso vai aumentar ainda mais a química do cérebro da pessoa, né? De insegurança, ela vai acreditar nisso. Nós somos informação, né? E a química ela só ajuda a potencializar os nossos pensamentos. Então a pessoa ela deveria, em vez de receber multa, perder a habilitação tal, ela deveria fazer trabalhos, né, voluntários para ver se existe educação e fazer uma avalia do ponto de vista que está fazendo ela ser tão agressiva. Hoje não, ontem, eu fiz até um vídeo lá sobre o acidente lá, vários motoristas estavam me xingando e eu pedindo para eles virem, para a ambulância vir resgatar a pessoa, né? Então a personalidade, o comportamento do indivíduo é o fator que decide o comportamento da pessoa. E a lei do Detran e tal, para você tirar a habilitação, você aprende um conjunto complexo de regras, aonde que você precisa compreender a pista de rolamento e o que você deve fazer. Se você fizer qualquer coisa fora do sistema da pista de rolamento, você está errado. O que seria esse sistema da pista de rolamento? É um bairro, é uma estrada, é uma rodovia, é um centro comercial, é um lugar perto de escolas e tal. O Detran tenta prever tudo, responder tudo, solucionar tudo, onde que a malha viária realmente aconteça, né? Então todos os indivíduos eles têm que ter essa consciência, eles têm que dirigir dessa maneira. Eles não podem dirigir nervosos, eles não podem dirigir com triste, com depressão, e a lei de trânsito prevê essa questão também, né? Ele prevê que o cansaço ele altera o comportamento do motorista. E aí a grande questão que eu coloquei nas pautas ali é a falta de entendimento em todas as esferas do nosso país, é o orgulho, é o egoísmo, é a má vontade, é o mau espírito, né? E tal. E aí depois eu vim na parte da economia. Esse vídeo vai ficar muito longo, vou parar por aqui, né? E o último sonho que eu tive foi na parte da economia. Cara, foi uma coisa louca. Eu era o presidente do Brasil e eu tava discutindo sobre a causa, a origem, o porquê e a mudança de todas as coisas no Brasil, né? Eu estava tentando mostrar qual era a vontade de Deus, como instaurar a perfeição aqui no Brasil ou na Terra, né? Eu estava fazendo as mesmas coisas que Jesus Cristo estava fazendo, porém Jesus Cristo ele tinha poder, né? Eu tenho conhecimento, ainda bem que eu tenho conhecimento. Falei para vocês, pessoal.